Olá, queridos, graça e paz. É um prazer fazer parte desse grupo seleto do Maná Diário que tem abençoado muitas pessoas. Eu sou o pastor Leônidas Duarte, sou pastor congregacional, congrego na igreja de Nancilândia, sou conselheiro do DEM, acompanhamos alguns missionários espalhados pelo Brasil, a minha parte mais é o norte do país. E, como pode perceber pela camisa, eu sou também responsável pelo trabalho lá na África, no interior de Moçambique, onde atendemos 86 crianças, 46 viúvas e 15 idosos. E tenho orado muito para que esse vírus não chegue lá em Moçambique. Eu queria compartilhar com vocês um texto que é bem conhecido, mas é muito profundo e interessante. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6, diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um texto muito conhecido, esse texto que eu acabo de ler agora, o último texto agora, muito citado em muitos lugares, mas esse texto está mostrando que a vida ela é muito curta e que essa vida é somente uma preparação para a próxima vida. E ali sim, nessa próxima vida, nós vamos experimentar algo que nós não somos capazes de imaginar aqui nesse plano. Mas obviamente há dentro de nós um anseio pela imortalidade, nós queremos ser imortal, nos parece que é injusta, que é anormal a morte, sofremos até quando um animal nosso de estimação morre. Mas querido, eu queria dizer para vocês uma coisa: quando o nosso coração parar de bater, será o fim deste corpo, do nosso corpo, será o fim do nosso corpo, será o fim do tempo dele, desse corpo dele aqui na terra, mas não será e não é o fim de tudo. Nosso corpo é somente uma residência, uma morada temporária do seu espírito. A vida aqui na terra, eu sei que ela atrai muitas pessoas, atrai nossos jovens e oferece muitas opções, mas querido, a eternidade só nos oferece duas opções, são elas, céu e inferno. Mas se nós aprendemos a amar a Deus aqui, a obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus aqui na terra, nós seremos convidados a passar a eternidade com Deus. Mas, ao contrário disso também é verdade. Se nós desprezarmos a Deus, desprezarmos o amor de Deus, desprezarmos o perdão de Deus, iremos passar a eternidade separados dele. Isso é muito sério. Pense nisso com muito carinho. Pense nisso como se fosse é a coisa mais importante da sua vida. Diz um escritor chamado C.S. Lewis, escritor e professor em Oxford, ele diz o seguinte, que existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que diz para Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas pessoas a quais Deus diz, tudo bem, faça do seu jeito. Infelizmente, muitos, por essa opção, vão suportar a eternidade separado de Deus. Quando a gente compreender que a vida aqui nesta terra é só um teste, é só uma preparação para a eternidade, nós vamos viver de forma bem diferente e bem melhor. Vamos perceber que muitos dos nossos problemas aqui, sejam quais forem, seja coronavírus ou não, vão se tornar banais, insignificantes e vão se tornar indignos da nossa atenção, sobretudo atenção exagerada. E quando mais nos aproximamos de Deus, nossos problemas vão diminuindo. Isso é muito, muito sério. Se aproxime de Deus, vocês vão começar a ver os problemas de vocês com outra ótica, com outro prisma. E quando nós aprendemos a colocar a Deus em primeiro lugar, nós vamos saber usar melhor o nosso tempo e o nosso dinheiro. Vamos perceber que ter fama, riquezas, dinheiro ou andar na moda não será coisa assim tão importante. Quando estivermos no nosso coração a visão de Deus, a visão da eternidade, seremos completos e seremos felizes. Sabe de uma coisa, querido? Nosso cérebro não é capaz de compreender a grandeza do céu, de compreender a grandeza desse texto
que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém já disse que seria como descrever a internet para a formiga. Você pode imaginar como é isso? Descrever a internet para a formiga é algo inútil. O texto que a gente leu nos dá a entender que não há palavras em nenhum idioma que seja capaz de transmitir a experiência que nós iremos experimentar lá na glória, lá na eternidade, querido. Quando eu chegar no céu, eu irei ali se reunir com os servos amados da igreja que é triunfante. A igreja está na glória, querido. Isso sim que eu espero. Uma igreja que vive sem dor, uma igreja que vive sem coronavírus, uma igreja que vive sem sofrimento e sem medo, sem pânico. Quero afirmar que Deus tem um propósito para você aqui na terra. Deus tem um propósito para você aqui na terra, para cada um de nós. Mas esse propósito não termina aqui na terra. O propósito de Deus é muito maior do que as nossas poucas décadas que vamos viver ou que viveremos aqui neste planeta. É lamentável pensar na eternidade só na hora de uma cerimônia fúnebre. Eu sou pastor e às vezes por outra eu faço uma cerimônia fúnebre e percebo isso, que as pessoas pensam na eternidade só na hora de cerimônia fúnebre. Mas quando pensamos, são pensamentos sentimentais, são pensamentos superficiais e são baseados muitas vezes na ignorância humana e na limitação humana. Talvez seja mórbido, talvez não seja muito sábio falar de morte nesse momento tão terrível, querido, mas na verdade, não é saudável, não é muito sano viver negando a morte, pois ela é inevitável em tempos de coronavírus ou em qualquer outro tempo ela é inevitável. Eu prefiro encher meu coração de esperança dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é meu consolo, essa é a minha esperança, pois a morte para mim, espero que seja para você, é a porta de entrada para a minha verdadeira pátria. A minha pátria não é essa aqui. A morte é o nosso último momento aqui na terra, mas ela é o fim da nossa vida aqui, mas ela é o nascimento para a vida eterna na nossa pátria, na pátria celestial. Paulo diz em Efésios 3:20 que a nossa pátria está nos céus. Então chegará a hora que temos que voltar para casa, voltar para a nossa pátria. Quem me conhece sabe que eu já viajei e às vezes ainda viajo muito, querido. Mas a melhor coisa da viagem é a hora de voltar para casa. Quando chegava a hora de voltar para casa, meu coração se enchia de alegria, querido. Então, pensa nisso, porque a nossa vida é assim, como um piscar de olhos, passa muito rápido. Agora, as consequências da nossa vida aqui é que vai dizer para onde nós vamos. Ou seja, os nossos atos aqui nessa vida definem o destino da nossa próxima vida. Eu quero terminar esse tempo citando um autor, que é Mateus Henry. Esse já é um comentarista bíblico, já morto e sepultado em 1714. Ele diz o seguinte: é necessário, pense nisso, é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Você está preparado para o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor? Você está preparado para seu último dia? Eu quero que esse momento agora de coronavírus, de incerteza, de medo, seja um momento que nós possamos parar a nossa agenda, parar nossas atividades e pensar no nosso último dia. Ou você só está esperando essa pandemia passar e seguir vivendo a vida do seu jeito. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Deus. Pense que a nossa pátria não é aqui e faça aqui a escolha para onde você vai. Deus te abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor.